Boa noite a todos. Estamos iniciando a primeira edição do Global Lean Sensei de 2021. Iniciando aqui a nossa live, né? Essa uma edição especial, onde a gente traz já dois participantes que vocês conhecem, que é o Sami e o Gerson, que são partners do Roncha, né? O Sami está em San Diego, o Gerson em Los Angeles. E hoje também nós trazemos a Bruna Rossi. A Bruna, ela é Lean Enterprise Team Leader na HDT Automotive Solutions. Ela nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, é graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária em 2009 pela Universidade de Taubaté e pós-graduada em Sistema de Gestão Integrada pelo SENAC São José dos Campos. Ela é auditora líder das normas ISO 14000, 9000 e OSAS 18000 e Lean Six Sigma Green Belt. No Brasil, ela atuou na área ambiental por 13 anos no ramo de celulose e papel. No Canadá, há 3 anos no ramo automotivo, responsável por projetos de melhoria contínua, Kaizen, Kanban e outras ferramentas Lean. Gente, hoje nós vamos falar sobre a jornada dela, da Bruna, como a imigrante no Canadá e como o Lean fez com que ela conseguisse progredir bastante e rápido na sua carreira. Bruna, seja muito bem-vinda. Sami, seja muito bem-vindo. Gerson e todos os ouvintes, pessoal. Muito obrigado, Pierco. Muito obrigado. Eu queria, em primeira mão, já dar minhas boas-vindas a todos também, e principalmente a Bruna que aceitou esse convite aqui. A forma como que a gente se conheceu foi bem, assim, anormal, né, Bruna? Eu estava trabalhando lá no Canadá, nessa empresa, numa reunião com os altos executivos, e tinha uma menina lá sentada, lá no fundo da sala, participando da reunião, quietinha, e após a nossa reunião, ela veio se apresentar, né? Oi, eu sou Bruna. E, Bruna, você lembra desse episódio aí? Quer falar um pouco? Eu lembro. Primeiramente, boa noite, né, a todo mundo. Obrigada pelo convite, de estar aqui hoje, compartilhando a minha experiência, né? Lembro, sim, que aquele dia eu tremia tanto de nervoso, mas aquele dia que conheci, né, o Samuel, foi super por acaso. Eu nunca imaginei que ele seria brasileiro, né? E que tivesse à frente de uma empresa de consultoria com um nome tão renomado. Inclusive, eu já tinha feito um treinamento com o Samuel quando eu trabalhava no Brasil, há muitos anos atrás, e foi muito, muito interessante a forma que a gente se conheceu. Até nesse dia o Gerson também estava, né? Provavelmente o Gerson vai lembrar como eu estava nervosa. E o Gerson é outro que tem uma história bem interessante, né? Porque você sabe que ele estava indo para o Canadá conosco por algumas vezes e chegou uma hora lá que começou a ficar difícil para ele entrar no Canadá. Gerson, você quer contar esse episódio que você chegou lá na imigração? Como é que foi o seu caso? Sempre as histórias engraçadas vêm para o lado, né, João? Sempre sou eu o cara que traz a história, né? Então, na verdade, o Canadá, todo mundo fala, é uma maravilha para entrar, tudo é fácil. Pô, cara, é maior dificuldade para entrar no Canadá. Pô, acho que foi um dos piores países de imigração que eu passei, acho que mais de 20 que eu visitei aí, foi o Canadá. Então, a gente, o cara falou assim, mas você está vindo aqui trabalhar? Não, vim aqui treinar. Mas treinar não é trabalhar? Aí o cara virou uma confusão, eu já vi que ia ser preso. O cara segurou meu passaporte e falou: você vai, depois amanhã você volta aqui que a gente vai ter uma reunião para ver se te libera. O pessoal da fábrica onde a Bruna trabalha estava também em contato, né? E aí eu cheguei no hotel, a imigração me ligou e falou: tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu falei: diz logo a ruim. Porque a boa depois é só alegria, né? Eu sou ficar ruim primeiro, depois eu fico feliz de uma vez, né? Aí o cara falou, não, você vai ter que voltar aqui no aeroporto. Eu falei, putz, agora? Era 1h30 de viagem, era meia-noite. Eu falei, mas eu vou chegar aí quase 2 horas da manhã. Eu falei, não tem problema, eu saio às 5. Eu falei, então qual que é a boa? A boa é que tá tudo liberado, você pode entrar tranquilamente no Canadá e você não vai precisar voltar amanhã. Se voltar hoje, não precisa voltar amanhã. Mas o pessoal é bem restrito em termos de você entrar, né? O pessoal é bem restrito mesmo. Eu acho que foi interessante, né, Gerson, Bruna, Piancó? Existe
um medo muito grande para o pessoal fazer algo desse tipo, ir para um outro país, especialmente imigrar, né, totalmente, como foi o seu caso também, o Gerson, vindo para os Estados Unidos há 3 anos atrás e trazendo a família e os móveis, né, como a gente fala. Agora, no caso da Bruna, você tinha um emprego, você estava bem, era engenheira numa empresa muito grande, renomada, com filiais em todos os lugares do mundo, que é a Kimberly-Clark. Você quis, por conta própria, conta como é que você tomou essa decisão de vir para um lugar que você não conhecia a língua, a cultura, e você não tinha nem emprego. Pois é, meio loucura, né? Mas vamos começar do início. Quando eu fui trabalhar nessa multinacional, a Kimberly-Clark, eu senti muita necessidade de praticar mais o inglês. Eu sempre tinha feito curso de idiomas, mas o inglês, quando você não tem a fluência, quando você não usa sempre, é muito difícil, né? Você conseguir se apresentar, fazer auditorias. Então, nas minhas primeiras férias na empresa, eu decidi comprar um pacote de intercâmbio, que eu achei que isso ia salvar a minha vida. E aí, no auge dos meus 28 anos, casada, eu gastei, né, e investi os meus 30 dias de férias num programa de intercâmbio. E na época eu estava vendo algumas opções e eu acabei escolhendo Calgary, que é uma cidade em Alberta, aqui no Canadá. E foi por N motivos eu escolhi essa cidade. Eu escolhi porque na descrição falava que era uma cidade pequena, que parecia com Campinas, então, como eu sou do interior, eu já me identifiquei. E eu acabei passando, né, 30 dias estudando inglês lá e fiquei encantada com o país. E também vale ressaltar que foi a primeira vez que eu tive contato com frio, com neve, e até que eu tinha viajado para fora do país também foi a primeira vez. Então foi uma experiência assim, com muitos sentimentos, né, envolvidos. Se passaram alguns anos, meu marido também é engenheiro, né, trabalhava numa multinacional japonesa aí no Brasil, e aí ele me mandou uma notícia um dia falando sobre imigração no Canadá. E eu sempre comentava com ele, poxa, eu gostaria de ir embora, mas dá aquele medo, né, de você abandonar tudo. Financeiramente a gente estava muito bem, a gente tinha conquistado, né, tudo que a gente tinha planejado, talvez o próximo passo na nossa relação fosse ter um filho, enfim. A gente estava mais ou menos bem encaminhado. E aí, quando ele me mandou essa notícia, e era sobre imigração exclusiva no Canadá para engenheiros, eu entrei em contato com a imigração. É claro que são notícias que a gente brinca hoje, né, tendo mais conhecimento, que são notícias compradas, né, para atrair pessoas. Mas a gente começou a estudar mais o processo de imigração e a gente viu que a gente conseguiria fazer parte desse processo caso a gente quisesse. Teria que investir tempo, né, que tempo é dinheiro, e também dinheiro, porque hoje um dos processos mais fáceis de imigrar para o Canadá é alguém fazendo um curso. Existem outros processos, mas esse é um dos mais fáceis. É como se a gente comprasse a nossa moradia aqui. Então, a gente fez toda essa consultoria, né, educacional e de imigração e resolvemos seguir o plano. E aí, o meu marido não tinha certeza se ele queria morar em outro país. E eu, muito conservadora, ainda falei para ele, olha, então vai primeiro, tenha certeza que você quer ficar no Canadá, e se você não quiser, você volta, eu estou aqui trabalhando, né? E vai estar tudo certo. E, inclusive, né, eu me mudei para a cidade que eu trabalhava na época, até para ficar mais fácil. Foram 10 meses, né? Ele aqui no Canadá, eu no Brasil, até que ele falou para mim, Bruna, eu acho que eu quero morar aqui. Tem várias dificuldades, né? A vida de imigrante não é fácil, mas entre os pontos positivos e as oportunidades, eu acho que os pontos positivos, principalmente na qualidade de vida, eles se sobressaem. É claro que profissionalmente a gente precisa recomeçar, né? Uma cultura diferente, no idioma diferente. Mas ele falou para mim na época, acho que vale a pena. Falei, então vamos lá, né? Não consegui ser mandado embora, né? Porque a gente sabe no Brasil financeiramente é muito bom ser mandado embora, né? Não consegui. Não culpo o meu chefe, porque eu tinha sido promovida no ano anterior, então ele ia justificar o quê, né? Ah, a Bruna de um ano para o outro não é mais... Não cumpriu com as metas dela, né? Pedi demissão e vim com as minhas malas, né?
O Samuel até comentou anteriormente as malas e os móveis, mas não. No meu caso, foram só 64 quilos mesmo, 2 malas de 32, e toda a minha vida estava lá. E aí cheguei aqui no Canadá, né? Outono, aquele frio gostoso, as cores mudando, né, na estação. E aí fiquei uns dias de férias e fui procurar trabalho, né? E eu não tinha fluência no idioma, por mais que eu soubesse me comunicar, a fluência, né, ela é muito importante. E aí eu comecei a procurar emprego e uma das primeiras oportunidades que apareceram foi para trabalhar na produção, né? Muitas, aqui no Canadá, operações, né, para pessoas que estão iniciando, né, vagas na área de produção, para limpeza, elas são muito fáceis, né, de se conseguir. Você não precisa comprovar nível de inglês. Então, eu me inscrevi para uma vaga. No mesmo dia, a pessoa já me ligou e falou: você pode começar amanhã? Né? Só precisa comprar sua bota de segurança, porque aqui também é outro ponto interessante. As empresas não te dão os EPIs, né? Então, a gente tem que comprar nosso sapato de segurança, óculos de segurança, e fui trabalhar. E assim que começou a minha jornada no ambiente de trabalho canadense, né? Foi trabalhando na produção mesmo, numa linha de montagem. Essa fábrica que eu trabalho, ela faz válvulas de carro. Então, foi assim que iniciou, na cara e na coragem mesmo, e tendo que reaprender, né? Tudo que eu sabia, deixando um pouquinho de lado, né? Aquele status de engenheira, né, numa multinacional no Brasil, e começando de novo, porque se eu falasse, na produção, que eu era uma engenheira, todo mundo, tá bom, mas você nem sabe falar direito, então vem trabalhar. Mas, Bruna, você não, em nenhum momento na ficha de emprego, você falou que você conhecia Lean, que você era engenheira, você aplicou já diretamente para ser operária? Eu apliquei nessa agência de emprego, e aí, dentre as opções que estavam disponíveis, ela me direcionou para essa vaga de operário. Mas sim, tinha na descrição que eu sou Green Belt, né? E que eu era engenheira. Tinha essas informações, sim. Ah, tá. É uma experiência um pouco diferente do Gerson, né? O Gerson, ele veio para cá, não sei, mais de 50 vezes, trabalhou em várias das empresas aqui, bancos, inclusive, né, Gerson? Mas quando você veio, você já tinha um emprego e um emprego muito bom. Na verdade, o presidente da empresa me falou: olha, ele ganha quase mais do que eu aqui. Você lembra disso, Gerson? Foi mesmo. É mentira dele, tudo bem. Mas É, pelo que parece. bem diferente, né? No meu caso, antes eu vinha como consultor, né? Eu também fiz intercâmbio, Bruna, quando eu estava na faculdade, né? Porque eu comecei a fazer faculdade tarde, né? Eu comecei a fazer faculdade com 25 anos. Eu me formei com 30. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Minha mãe não tinha condição. Então, eu tive que me fazer para poder fazer faculdade. E aí, eu fui nos Estados Unidos, eu fui para o estado de Ohio fazer esse intercâmbio, porque eu só conheci o verbo, né, nem falo to be, é verbo to be. É to be, to be, to. Você, você só se ferra, né, cara, com o verbo to be. Mas eu vim na cara e na coragem, e foi, eu acho que um mês muito bom, valeu a pena, né? As pessoas que estão assistindo aí, eu indico, quem não sabe falar inglês, acho que o intercâmbio, ele ajuda você a perder o medo de falar, porque eu escolhi Ohio porque era a cidade que eu não corri o risco de encontrar nenhum brasileiro. Eu não queria falar um dia, tomar café com um brasileiro, eu queria gastar o dinheiro, porque eu gastei, para mim era muito dinheiro na época, né? Era quase 12 mil reais na época que eu gastei para vir para os Estados Unidos, para fazer esse intercâmbio entre passagem, estadia e tudo. Mas foi o melhor investimento que eu fiz, né? Agora com o Roncha, eu vinha como consultor, mas tomar a decisão de vir mudar para cá, teve que ter uma boa conversa com o dono da empresa, né? Porque você tem que fazer várias contas, né? Quanto é que você vai pagar de aluguel? Minhas filhas estão na escola. Quanto eu vou pagar de universidade? Para não chegar aqui você ficar devendo dinheiro, porque se também vir para ficar devendo dinheiro, não dá, né? Ao contrário de você, eu vim com 20 malas e 4 cachorros.
Então, imagine você chegar 20 malas no aeroporto de Dallas e 4 cachorros. Imagina a confusão, né? E 3 mulheres, né? 4 cachorros, 3 mulheres e 20 malas. Mas é uma coisa que você tem que pensar, né? Igual eu vim para cá, desde que comecei a trabalhar com o Samuel no Roncha, eu tinha essa perspectiva de a gente vir trabalhar aqui. Tanto é que a gente aplicou para o Green Card em 2008, né, Sami? Foi por aí. 2008, 2009, não deu certo, porque a gente caiu naquela da loteria. Claro que na época a loteria, o Roncha era o último da fila, talvez, né? Ninguém falou para nós, né? Mas ele falou, não, você tem a chance, 50%. Esse 50% é 50% de 1%, que estava lá no fim da fila, né? Mas a gente não conseguiu e apareceu essa oportunidade, o dono da empresa, o presidente, o senhor Jonathan Lau, convidou a gente, me convidou, né? A gente fez um acordo com o Roncha para que eu pudesse sair do Roncha, né? Continuo no Roncha fazendo alguns trabalhos em paralelo, né? Porque foi esse parte do acordo, que eu ia trabalhar parte para ele, parte para o Roncha, né? Mas eu trabalhei mais para ele do que para o Roncha. Fiz muito poucos trabalhos para o Roncha nesses últimos 3 anos e meio. Mas é uma decisão, às vezes para todo mundo pode ser fácil, mas não é fácil de você tomar decisão, né? Você passar Natal, Ano Novo, longe da família, putz, você tem que estar bem preparado psicologicamente. Ainda mais agora na pandemia que você não consegue nem viajar, então é difícil. Ainda mais se tem algum problema de falecimento de algum parente seu, que você não pode voltar, não dá tempo. Não é que você não quer, não dá tempo. Entre você comprar a passagem, chegar lá, já é tarde demais. Então, é uma decisão, não é fácil fazer, mas ela é pensando no futuro, não meu, né? É o futuro dos meus filhos. Eu acho que isso que vale a pena. Legal. Bruno, você pode contar para a gente como é que o Lean te ajudou a sair da produção? Você falou que entrou como operária na linha de montagem. O Lean, você usou o Lean lá ou o pessoal te puxou porque sabia? Como é que foi esse processo? Bom, vamos lá. É bem interessante, diferente a história, né? Eu estava participando de uma reunião de apresentação mensal de resultados, né? E na oportunidade foi apresentado o novo gerente da planta. E esse novo gerente da planta, né? Era a primeira vez, inclusive, que eu estava vendo ele. Ele falou muito sobre que ele era black belt, que ele acreditava muito que melhoria contínua podia mudar os resultados. Ele trouxe muito engajamento, né? Usando as ferramentas Lean e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, né? Na hora, meu Deus, eu preciso falar com ele, mas como que ele vai falar comigo? Ele não vai falar comigo. E aí eu usei, né? Não sei se vocês conhecem esse termo chamado cara de pau. Eu usei, né, um pouco da minha cara de pau e contatei ele no LinkedIn e adicionei ele me aceitou. E aí passaram-se uns dias, ele atualizou o LinkedIn dele dizendo que ele era plant manager nessa empresa. Daí eu falei, bom, era o link, né, o viés que eu precisava para contatar ele. Aí já fui, mandei, né, bem brasileira que sou, mandei um contato lá no LinkedIn para ele. Olá, tudo bem? Sou funcionária na produção, né? Participei da sua reunião. Acredito que as ferramentas Lean podem ajudar a gente melhorar os resultados. Falei um pouco do que eu pensava, né, da apresentação dele, e já aproveitei e me introduzi. Falei, eu sou engenheira, né, sou Green Belt. No Brasil, eu trabalhava numa empresa americana. Trabalho na produção hoje porque eu não tenho influência no idioma, então pretendo em breve voltar a estudar e tudo mais. E aí, gente, pasmem ou não, no dia posterior, era o primeiro dia que a Roncha estaria lá na empresa para fazer um assessment. E o que ele fez? Na hora, ele me respondeu no LinkedIn e falou assim, olha, muito interessante te conhecer, prazer, obrigada por ter contatado. Vou te procurar no chão de fábrica. Foi exatamente assim que ele escreveu. Eu, na hora, agradeci e pensei, né? Falei com meu marido, no way. Até parece que ele vai me procurar no chão de fábrica, né? No dia seguinte,
eu estava lá trabalhando, operando a máquina que eu normalmente trabalhava. O meu supervisor, que nem sabia quem eu era, falou para mim que tinha ficado me procurando mais de 1 hora, chegou com um papel e falou assim: eu não sei como, mas o plant manager quer que você esteja na sala dele às 10 horas. Na hora me deu um gelo, né? Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Será que eu tô... será que eu vou ter algum problema, né? E fiquei desesperada, né? Já sou uma pessoa meio ansiosa. E aí foi a reunião que o Samuel comentou anteriormente, né? Ele estava naquele dia iniciando um processo de assessment com o Samuel, com a Roncha, né? O Gerson também estava nesse dia. E ele gostaria de começar um projeto de Six Sigma. Ele começou com Kaizen. E aí ele perguntou se eu gostaria de ficar. Ele perguntou para mim assim: você pode ficar até as 5 horas da tarde? E eu saí às 2, falei, claro, nem sabia como eu ia embora. Falei, sim, tipo, 5 horas da tarde eu resolvo como eu vou embora. Eu falei, sim, claro. E então, gente, desde esse dia, né, me lembro até hoje, foi dia 27 de agosto, o dia que eu mandei mensagem para ele, 28 de agosto foi o dia dessa reunião. Eu nunca mais voltei para o chão de fábrica. Eu fiquei para a semana do Kaizen, eles resolveram montar um time para trabalhar, né, na empresa, com alguns senseis da Roncha, e estou lá até hoje. Que bacana, ótima história. Piancó? Ah, tem algumas perguntas aqui. Manda lá. Então, o de Matia, ele mandou a seguinte pergunta: existe diferença entre o trabalhador de base canadense e o brasileiro? Me refiro à produtividade e também ao engajamento com o propósito da empresa. Sim. A diferença de trabalho num país desenvolvido, eu não sei a experiência do Gerson, mas assim, a minha experiência enquanto trabalhando no Brasil e aqui, no Brasil, eu acho que a gente zela mais pelo nosso trabalho, sabe? Porque tem a competitividade é muito alta, eu acho que esse é o ponto. Quando eu era engenheira ambiental no Brasil, eu era uma engenheira ambiental na minha planta inteira, né, de 800 funcionários. E tinha mais N engenheiros ambientais, muitas vezes até pessoas mais capacitadas do que eu, né, em relação a skills de estudo, mestrado, e que estavam disponíveis para ganhar menos do que eu ganhava, né? E aqui no Canadá, essa competitividade ela quase não acontece. Então tem muita oferta de trabalho. Então eu vejo, minha opinião, tá, gente, que o funcionário tem menos engajamento, porque ele sabe, se eu perder meu emprego hoje, amanhã eu posso trabalhar numa cafeteria que é muito famosa, que é chamada Tim Hortons, né? Que é tipo o Starbucks, canadense. Eu posso trabalhar lá amanhã, lavando um prato, servindo café, e eu vou ter o salário mínimo. E há uns anos atrás, só com salário mínimo, você vivia muito bem. Agora, a minha região está um pouquinho mais cara, mas dava para viver bem. Legal essa sua história, porque eu também acho que o Gerson deve ter uma outra perspectiva. A minha, quando eu cheguei há 25 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, foi justamente... parece que o trabalhador brasileiro ele se esforça muito mais. Ele tem mais seriedade no trabalho, porque quando eu cheguei aqui, o pessoal... Está todo mundo protegido por algum sindicato. Então, ou pelas leis, né, trabalhistas e não sei o quê, que o cara que colocava coisa na sacola do supermercado, por exemplo, disse que você não pode ajudar ele a colocar, porque se você acabar cortando a mão ou torcendo o pulso, você pode processar o supermercado. Então, você via que tinha gente protegida, de certa forma, pelas leis e um pouco pela estabilidade, né? Pelo sindicato e etc. Gerson, você teve experiências assim? Tenho, acho que 2 experiências legais, né, para contar aí para vocês. Primeiro, quando eu era consultor, vou falar aqui, tem vários países, né? Vou falar aqui dos Estados Unidos. Uma vez eu trabalhava com uma empresa chamada Natel. Esses caras faziam chip para a tanque de guerra.
Então, essa empresa, eu como não era cidadão americano, não podia nem entrar. Então, para eu poder entrar, o pessoal tampava todos os quadros. E o que eles queriam é que eu olhasse o fluxo e melhorasse o processo, né? E era todo dia, às 2 horas, o plant manager desaparecia da fábrica. Eu falei, mas onde foi o cara? Aí um dia eu estava comendo com ele, falei, onde você vai todo dia, 2 horas? Eu falei, vou pegar meu filho na escola. Eu falei, como? O cara saía do trabalho, ia buscar o filho na escola, deixava o filho em casa e depois voltava para o trabalho. Eu falei, como assim você vai buscar o seu filho na escola? Então, no Brasil, é impensável você buscar seu filho, sair do trabalho para pegar seu filho na escola, né? Até porque se for em São Paulo, entre ele ir e voltar já acabou o dia, por causa do trânsito, né? Já começa por aí. Agora, aqui na fábrica, né, onde eu estou trabalhando, eu acho que é um pouco disso que o Samuel falou. Acho que as leis protegem muito o pessoal e tem aquele negócio. Se eu trabalho na área de embalagem, eu não posso trabalhar na área do forno. Se eu trabalho no forno, eu não posso trabalhar na embalagem. Eu acho que nas empresas brasileiras, o brasileiro ele pode trabalhar em todos os lugares. Ele trabalha numa área, trabalha na outra, no mesmo dia. A lei não te proíbe de você fazer isso e você quer fazer isso para aprender mais. Aqui não. A primeira coisa é falar, você vai trabalhar essa semana lá. A primeira pergunta é, quanto é que eu vou ganhar mais para ir trabalhar naquela área? E o que a Bruna falou também, aqui é muito comum aqui nos Estados Unidos. Por 50 centavos a mais por hora, o cara nem pensa 2 vezes, vai embora. Então, o brasileiro, eu acho que ele tem um pouco dessa paixão de querer trabalhar na empresa por bastante tempo, a ficar mais tempo para criar uma raiz, né? Ser parte do, que nem na Toyota, a gente fala família Toyota, você ser parte da família, né? Aqui isso no negócio não tem, não. Aqui minha família, empresa é empresa. O que tiver que tu paga mais, eu vou embora. Eu não sei se eles estão errados, entendeu? Mas eu acho que essa é a grande diferença aí, João, entre o brasileiro e outros países, né? Interessante que aqui no Brasil a gente tem uma visão de que seria o contrário, de que as leis trabalhistas no Brasil é que são paternalistas, o empresário brasileiro é sobrecarregado de direitos trabalhistas, e na verdade não, né, cara? Na verdade a escassez de emprego faz com que as pessoas, mesmo que exista algum tipo de lei, a pessoa nem pensa 2 vezes em se submeter para melhorar a relação dela com a empresa, né, com seus chefes. Então, João, acho que tem uma coisa que é a relação de você trabalho, a outra coisa é os seus benefícios, né? Então, tem umas coisas bem diferentes do Brasil. Aqui nós não temos 13º salário. O Brasil você tem. Não sei se a Bruna tem no Canadá, certo? Tem, Bruna? Aqui a gente não tem 13º, mas a gente recebe por semana ou por quinzena. Que se a gente contar, é a mesma coisa que o 13º. Então. No nosso caso, não. A gente recebe a cada 15 dias, mas eu não tenho 13º. Se eu vou sair de férias, eu não tenho 1/3 de férias agregado no meu salário. Se eu for demitido, eu não tenho fundo de garantia. Se eu tiver lá meu fundo de aposentadoria, eu vou manter ele lá, eu só vou transferir dele para uma outra empresa. Eu não vou lá e tiro o meu fundo de garantia, porque eu fui demitido. Entendeu? Então, acho que talvez o Brasil ela tenha esse monte de encargos, né, que as empresas têm que pagar. Talvez essa é a grande diferença daqui. É a Entendeu? falta da CLT, né? A gente não tem CLT aqui. Não. Aqui é contrato de trabalho. Você quer ir trabalhar? Eu fui trabalhar. Se amanhã não quiser trabalhar mais, eu levo uma carta assinando a minha demissão. Seria de bom gosto, né, para a empresa que eu faça 2 semanas de período, né, de desligamento, mas se eu sou da produção, eu simplesmente não vou mais. Então não tem essa obrigatoriedade. Como é que você vê, se você não tivesse essa formação Lean, né, na sua carreira, como uma imigrante aí no Canadá, você acha que teria sido diferente em termos de você estava na produção, você estaria procurando outro tipo de emprego, teriam te oferecido alguma coisa? Que diferença? Eu acho que se não fosse o Lean, eu não estaria mais lá.
porque a minha entrada no time do Lean foi basicamente ao mesmo tempo que o meu esposo tinha saído do college e tinha ido trabalhar. E então, internamente, né, nas nossas discussões aqui enquanto casal, a gente já tinha combinado que assim que ele fosse trabalhar, eu iria parar de trabalhar. Aí eu iria me dedicar talvez a um trabalho de meio período, só para não ficar sem nada de, né, dinheiro. A gente que é mulher, não tem muita mulher aqui no nossa call, né, mas a gente gosta de gastar. Talvez eu fosse procurar um meio período, talvez eu tivesse ido estudar, mas o estudo não é uma garantia que vai me dar fluência, por exemplo, né? Que é o que eu consegui trabalhando. E até eu acabei me desenvolvendo numa outra carreira, né? Que no Brasil eu usava assim as ferramentas Lean no meu dia a dia, né? Fiz Six Sigma, Green Belt, porque era uma exigência da empresa que todos os engenheiros fossem, né? Tivessem alguma graduação, Six Sigma, mas talvez se eu não tivesse esses conhecimentos, eu não sei como estaria a minha vida hoje. Provavelmente estaria procurando emprego. A área ambiental aqui é muito difícil, porque envolve muita legislação, e aí, estando num outro país, eu deveria estudar a legislação do país. Eu ainda não sou residente permanente aqui no Canadá, eu estou em processo de conseguir essa documentação. Então, mesmo se eu fosse estudar, eu teria que pagar como uma estudante internacional, que isso é muito custoso. Só para vocês terem noção, um ano de curso gira em torno de $15.000 canadenses, para quem é internacional e para quem é hoje, né, valores atuais. E para quem é cidadão é $2.000, então é muito diferente. Então, provavelmente a minha vida, até financeiramente hoje, né, que a gente está mais tranquilo, porque a gente já conseguiu dar uma recuperada em todo esse investimento nos nossos anos de como imigrante, né, pagando curso e pagando tudo em real, né. Claro que na nossa época o real também não estava tão desvalorizado igual está hoje, né. O canadense hoje está mais de R$ 4. E então, com certeza, o Lean mudou a minha vida, assim, financeiramente e pessoalmente também, né? Até para conseguir essa nova carreira. E falando em carreira, nesse lugar onde você trabalha, eu fui aí várias vezes e eu não consegui entender bem, mas você trabalhando lá, compartilha com a gente qual que é o nível de Lean que você vê no pessoal que trabalha, no pessoal do seu time já é diferenciado porque eles tiveram uma educação diferenciada. Mas, no geral, como é que você vê as atividades Lean? Já fazem 3 anos, se eu não me engano, né? Que a gente... 2 anos e meio. Isso. E você conheceu vários. Você conheceu o Humberto, você conheceu Todos. o Gerson, todo mundo do Roncha. Mas acho que foram umas 10 pessoas lá, será que não? O Daryl, eu fui várias vezes. Mais de 10, eu acredito. Provavelmente. Compartilha com a gente, assim, como é que você vê o nível que está hoje o Canadá ou as empresas? Eu acredito que a cultura está começando a ser implementada, né? Mas o engajamento ainda é muito pouco. Até no meu time mesmo, quando foi criado, né, de melhoria contínua, nós eram 2 engenheiros e mais 3, 4 pessoas da produção. De todas essas pessoas, quem conhecia Lean era um engenheiro, mas ele conhecia assim totalmente teórico, de mestrado que ele tinha feito de processos industriais, mas não tinha zero prática, não sabia nem o que era um Ishikawa, e enquanto a gente que trabalhava na Kimberly usava as ferramentas Lean para todas as oportunidades que a gente tinha, né? Todos os desvios no meu caso, de parâmetro fora, enfim, era muito comum. Eu tinha um pouco mais de conhecimento, mas não tinha fluência no idioma, que para mim era uma barreira muito forte. E as outras pessoas não conheciam nada. Algumas pessoas, alguns gerentes, né, conheciam um pouco. Hoje está um pouquinho melhor, né, mesmo porque com os trabalhos da Roncha, né, de consultoria, sempre tinham rodadas de treinamento para os supervisores e líderes. E todas as vezes que a gente ia fazer um projeto em determinada área, a gente sempre trazia uma pessoa da produção para fazer aquele projeto, né, por 2 meses, por exemplo. E no início sempre tinha a rodada de treinamento. Então, assim, eles estão evoluindo, mas tá muito embrionário ainda. E aí volta naquele ponto que nós conversamos anteriormente, né? O turnover, né, aqui é muito alto, a rotatividade é muito alta de funcionários. Então, normalmente os funcionários de produção,
a gente precisa sempre estar fazendo as reciclagens, porque eles ainda entendem quando, principalmente, normalmente é mais a minha atividade, quando eu vou fazer uma mudança de layout, ou fazer só um estudo para balancear a célula, eu vou mandar alguém embora. Então, ainda tem essa mentalidade, né? Que a gente não está ali para ajudar a melhorar o processo, facilitar a atividade dela, né? E, de repente, mudar o layout trazendo algum componente mais próximo para que ela trabalhe, que a gente está ali para mudar alguma coisa. Ai, meu Deus, não vou fazer nada de errado. Mas isso eu acho que é muito nosso, do brasileiro, né? Porque no Brasil, quando a gente recebia os americanos, né? A gente tinha uma semana, por exemplo, vamos ser auditados, ou vamos ter uma semana de melhoria, ou algum Kaizen, com pessoas de outro mundo, a gente sempre tinha alguma coisa planejado. A gente sempre, de repente, quando era final de semana, a gente tinha falado, dava para eles algumas dicas, olha, vai para a praia, né? Vai conhecer esse lugar, esse lugar. E pelo menos uma vez na semana a gente saía para jantar enquanto time, né? Normalmente era churrascaria, né? Que eu acho que é onde todo gringo gosta de ir. E a gente tinha muito essa interação muito próxima. Aqui é zero. Talvez entre um pouco do que o Gerson falou anteriormente. O balanço com a vida pessoal é muito significativo. Eles levam muito a sério isso. Ninguém fica depois do horário. Eu saio 4h30, né? 4h30, na verdade, é o horário que eu estou na porta saindo. Não é 4h30 que eu desligo o meu computador. Então, assim, todo mundo simplesmente sai. E a gente está acostumado. Ah, você está aqui. Ah, poxa, vai visitar tal lugar, vai visitar outro lugar, né? E eles não têm essa. Ah, você está aqui? Ah, bom para você. Procura no Google. Bruna, Ô, Sami, você lembra o dia que o cara trancou a fábrica, eu fiquei preso na fábrica? Opa, conta essa daí para a turma. Eu lembro. Eu tava numa fábrica e aí a gente estava fazendo um relatório, né? E o pessoal vai, que a Bruna falou, o pessoal vai embora. Só que quando eu estou implementando Lean nas fábricas, eu não trabalho 8 horas, eu trabalho 10, 12, depende do onde você está metido, você tem que mudar layout, você tem que treinar o segundo turno. Para o Rocha não tem isso aí, a gente não tem um horário estabelecido, a gente tem lá para aplicar a cultura, né? E aí eu estou lá fazendo um relatório, de repente, meu, apagou todas as luzes, falei, cara, apagou as luzes. Quem apagou as luzes não foi nem o pessoal, foi o guarda. E eu fiquei preso. E o guarda fechava e ia embora. E eu para me sair da fábrica. Eu tive que ligar para o Samuel ligar para os caras abrirem a porta para mim. Porque os caras foram embora, me deixaram trancado na fábrica, bicho. Eu nunca Mas vi isso sabe o aí. que eu acho que foi, ô Gerson? Eu acho que isso daí foi castigo daquela vez que você trancou os executivos no banheiro. Você está lembrado daquela? O, Foi. o Gerson pegou os executivos da empresa, levou para o banheiro, mostrou sem cuidado, né? O negócio estava bem precário. E Precário. falou, se vocês não têm condições nem de cuidar do próprio banheiro, como é que vocês querem implantar ali numa fábrica desse tamanho? Lembra dessa, Gerson? Eu acho que eu contei aqui, né, o João? Ah, foi? muito boa, cara. Bruna, e Sami, Gerson, né? Essa pergunta, ela pode ser respondida por qualquer um de vocês três. O Lean no Canadá, ele difere em algum aspecto do Lean no Brasil? Ou a abordagem é idêntica? Você está perguntando. Acho que a Bruna pode responder porque ela teve duas visões diferentes. Uma era com o Roncha e outra talvez pelo Green Belt que ela teve, né? Mas se você perguntar para o Roncha, não importa se é no Japão, se é na França, na Espanha, no México, no Brasil, a gente do Roncha aplica a mesma cultura em qualquer país. Agora, eu não sei a experiência da Bruna, porque a Bruna teve diferentes consultorias que trabalhou com ela, então acho que ela pode falar melhor aí. As ferramentas que a gente usa são realmente as mesmas, não muda. Muda, é claro, o engajamento, né? Algumas coisas que, por exemplo, era da minha rotina na Kimberly de reunião diária, em vários níveis, né? Algumas coisas assim não tem muito aqui. Tem mais, por exemplo, as reuniões ou alguma
análise de causa raiz, elas acontecem nos níveis um pouquinho mais elevados. Não, por exemplo, na Kimberly a gente fazia análise de causa raiz com os operadores, né? Independente, por exemplo, eu na estação de tratamento de água ou alguém na máquina de papel. No meu caso, o que eu vi muito diferente assim é que alguns países que a gente vai, a gente precisa vender mais, convencer o pessoal. E você precisa ter aquele ângulo certo, porque nos Estados Unidos a cultura ela é, se você não consegue provar que aquilo lá é melhor para a empresa, para a pessoa, para a longevidade dela e etc., o americano ele não abraça tão facilmente quanto que quando a gente vai em países comunistas, ditatoriais, ou a gente foi implementar na Sibéria, por exemplo, na República Tcheca, no Timor-Leste, alguns países da África, a gente vê os ângulos são diferentes. Um você precisa mostrar os benefícios, outros é só você falar que o pessoal faz imediatamente com medo de ser, né, castigado de alguma forma. Então, a gente vê que existem abordagens mais brandas em alguns países e um pouquinho que você precisa aplicar mais pressão em outros para fazer a coisa acontecer. Interessante. Tem uma outra pergunta da Saori Iano, da Toyota. Está sempre nos acompanhando, tanto no LinkedIn. Conheço. Ela fala: Bruna, também sou engenheira e trabalho com sustentabilidade. Que tipo de benefício ambiental você conseguiu com a aplicação do Lean aí no Canadá? Pode ser na Kimberly também. Aqui no Canadá, eu trabalho mais exclusivo com melhoria de processo. Não tenho muita abertura para entrar na área ambiental. Então, assim, os projetos que eu atuo sempre são para resultados de produtividade mesmo, tá? Balanceamento de célula, é o que a gente tem mais trabalhado. No Brasil, quando eu trabalhava, assim, que aí era totalmente diferente o escopo, né? Quando eu fiz meu Green Belt, eu fiz para reduzir a um determinado resíduo num processo produtivo. E a gente fez toda uma, né, usou todas as ferramentas, né, do Six Sigma para chegar a reduzir. E naquela época, né, a empresa que eu trabalhava, ela tinha uma meta que até 2020, né, que foi o ano passado, tinha que ser aterro zero, né, não poderia mandar nada para o aterro sanitário. Então, o meu Green Belt foi focado num resíduo que a gente não estava conseguindo atingir essa meta futura da companhia. Então, eu foquei meu Green Belt lá e a gente teve os resultados. Foi o resultado final, a gente definiu que tinha que fazer uma melhor separação em algumas etapas do processo, mudamos algumas coisas em algumas máquinas para conseguir aquele resultado final. E aí, naquela época, a gente já tinha 2016, 2015, eu acho, a gente até tinha atingido o resultado de aterro zero. Então, foi o link que eu fiz em projeto Six Sigma. E a gente usava as ferramentas, né? Quando a gente está rodando lá o PDCA no sistema de gestão ambiental, na parte do check, a gente usava muitas ferramentas Six Sigma para analisar as oportunidades, os desvios. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalhava no Brasil tinha um formulário, né, de análise de causa raiz, com 5 porquês, com o diagrama de Chikawa, né, criava-se depois o plano de ação. Então, era uma forma que a gente usava, uma ferramenta que a gente usava muito forte para avaliar. E aí, rodava, e sempre incluía a área ambiental nas mudanças, né? Todas as mudanças que aconteciam, e os projetos Lean sempre também fazia avaliação ambiental para ver, vai ter algum impacto ou não. Então, eu acabava estando um pouco envolvida em todos os projetos Six Sigma, até dos outros engenheiros, né? Dependendo do tipo de projeto que eles estavam atuando. Interessante. Deixa eu comentar um negócio em relação a esse negócio da parte ambiental. É bem engraçado, porque aqui nos Estados Unidos, você já tem intrínseco, acho que desde as crianças, desde a escola, aprende que você tem que separar seu lixo e você tem que cuidar do meio ambiente. É bem diferente, acho que talvez do Brasil, que começou tarde, mas as empresas estão aplicando isso, 14 mil, tem a parte aqui. Nas empresas aqui, pouco se fala do meio ambiente. Assim, por quê? Porque já é tão
certo, que você tem que jogar o seu resíduo no lugar certo, você não precisa ter auditoria disso, que não tem essa cobrança pelo meio ambiente, porque já está dentro do dia a dia nosso, entendeu? É diferente no Brasil, falar, o cara vai lá revisar, pô, o cara jogou uma latinha no lugar que era para jogar o papel. Tem aquela vistoria, sabe aquele negócio de você vistoriar se o cara está fazendo errado ou não? Igual no Brasil. Eu falo isso porque na Toyota a gente tinha essas auditorias da ISO 14000, a gente ia lá, putz, o cara jogou o metal no lugar do papel, o papel no lugar do metal. Confusão, tem que treinar o pessoal de novo. Aqui não existe isso, porque o cara sabe que ele tem que jogar no lugar certo. Porque é a responsabilidade dele jogar no lugar certo. Não tem essa auditoria que alguém está te falar 20 vezes para você. Então, acho que tem uma diferença aí entre esse negócio do meio ambiente no Brasil, o cuidado que se tem nas empresas, e aqui eu não vejo esse cuidado, porque eu vejo também que já está no meu dia a dia, eu não preciso que tenha auditoria. Acho que tem uma grande diferença aí. Eu não sei, Sami, você se tem essa percepção, até nos outros países que eu fui também é a mesma coisa, na Espanha, na China. Então, o pessoal tinha que cuidar. Agora, no Brasil, não, a gente tem que ter uma auditoria, tem que ter a ISO, tem que ser certificada. Aqui a gente não é certificado pela ISO 14000, ou pela ISO do meio ambiente aqui. A gente tem que ser certificado pela FDA, por causa que é da comida, né? Eu Mas, acho que essa daí é um bom exemplo. Acho que esse daí é até uma pergunta que o pessoal tinha feito. Quais as principais diferenças culturais, né, que vocês acharam aí nos Estados Unidos, no Canadá? Mas uma que eu estava conversando isso ontem com o pessoal, né, com o pessoal ex-Toyota, o pessoal da Toyota, e por que é que existe o 5S, o quinto S do 5S? Aí eu falei, olha, os 3 anos que eu morei lá no Japão, na Matriz, trabalhando na TMC, eu não vi o quinto S, eles chamavam de 4S. Agora, quando eu comecei a trabalhar na Numi, com o pessoal que é uma joint venture entre a Toyota e a GM dos Estados Unidos, aí que eu vi que eles incluíram o quinto S. E eu perguntei para o pessoal lá, falei, mas por que aqui é 5? Né? Porque eu acho que na Toyota é só 4. Eles falaram, porque o americano, a gente não sustenta. Não mantém, né? Então, a gente precisou de um S adicional para lembrar a gente de sustentar o que a gente fez. Bruno, as pessoas da fábrica, elas têm algum preconceito pelo fato de você ser brasileira? No início, você não sabia inglês e estaria ainda num bom cargo? E se sim, se houve esse preconceito, como é que você transpôs essa barreira? Bom, o Canadá é um país com muito imigrante. Então, se o canadense for preconceituoso, ele não vive. Começa por aí, né? Porque basicamente tudo que a gente é difícil quando a gente conhece um canadense. A gente conta nos dedos, né? Quem realmente é canadense. Tanto é que é muito comum, às vezes, você está falando com um canadense, mas que a terceira geração dele veio da Alemanha, ele fala, eu sou alemão. Aí você vai conversar, não é alemão, é a terceira geração dele. Mas, enfim, não tem muito preconceito, não, justamente porque o país precisa, né, de imigrante para trabalhar, e por isso que os processos de imigração são tão extensos, né? Tem várias opções de imigração. Mas a forma com que eu consegui o meu espaço, né, foi realmente mostrando que eu era capaz, né, como a gente comentou anteriormente, eles não tinham muito, o meu time, né, quando foi formado, eles não tinham muito conhecimento, e assim, às vezes conhecimento até que para a gente é um pouco simples, né, quando você está fazendo um estudo lá, você capturou um tempo, deu 1 minuto e 30 segundos, tinha gente que tinha dificuldade para transformar minuto para segundo, para calcular um cycle time, por exemplo. Então, assim, foi com essas coisas que eu fui ganhando, com esse tipo de atitude, né? Fui ensinando as pessoas. Eu já fui professora no Brasil, então tem um pouquinho esse lance de ensinar. Então, acho que eu fui conseguindo meu espaço, né? Mostrando que eu era capaz. Eu estava na curva, assim, de aprendizado do inglês, mas as ferramentas eu conhecia, né? E também fazendo as perguntas, né? Perguntando por que eu tinha que fazer aquilo para entender, para aprender. Então, para ser sincera, eu suguei mesmo tudo que eu tinha de absorver da Roncha durante os treinamentos, eu sugava tudo.
Como é que foi a sua formação Lean, Bruna? Se você quiser falar um pouco da sua experiência na Kimberly e depois na Bendal. Então, a minha formação Lean começou anteriormente, né? Antes de eu trabalhar na Kimberly, eu trabalhava numa outra empresa, que ela até já fechou, era lá em Pinda mesmo, e no segmento de celulose e papel. Quando eu fui para a Kimberly, na minha entrevista, o gerente da planta já perguntou se eu conhecia Lean. E naquela época eu fui sincera com ele. Falei, olha, conheço da faculdade, né? De ouvir falar, eu era recentemente formada, né? Recém-formada. E eu falei, ó, conheço da faculdade, mas na empresa que eu trabalho atualmente, a gente não usa, não tem nenhuma prática. Ele até falou, olha, a gente está implementando e aqui é muito forte. Eu falei, não, mas eu aprendo, não tem problema nenhum. E como a área ambiental, ela acaba sendo mais uma área de apoio, né, para as outras áreas, o time de melhoria contínua na Kimberly era muito, e acredito que seja ainda muito forte, né? Então, a gente tinha muitos treinamentos, né? Então, as capacitações, elas eram muito frequentes. Inclusive, foi quando eu até tive a oportunidade de ter um treinamento com a Roncha. Né? Eles estavam, na época, se não me engano, fazendo um projeto para de SMED numa máquina de papel. E eu não participei desse projeto, porque era muito exclusivo dos engenheiros e do time Lean da época, mas a gente teve uma capacitação enquanto engenheiro de ferramentas. Então, praticamente todo mês a gente tinha alguma capacitação em Lean, e além de participar das ferramentas, reuniões diárias. Então, os líderes, né, eles chamavam na época de líderes de frente. Os líderes de frente sempre estavam em contato, né, com as pessoas das outras áreas para sempre levar metodologia. Então, quando a gente estava saindo fora, né, nas análises de 5 porquês, alguma coisa começava já fazer uma análise de fora do que deveria, os líderes Lean sempre puxavam. Então, eu acho que eu aprendi muito nessa época. Aqui no Canadá foi um pouquinho diferente, porque daí o que eu aprendi foi mais vindo dos treinamentos que a Roncha ministrava, né? Então, foi uma bagagem e até um aprendizado bem diferente, porque no Brasil, quando eu aprendi alguma ferramenta Lean, na minha cabeça era muito focada na questão ambiental. Então, eu só pensava como eu vou colocar isso em prática dentro da minha rotina, né? Que era muito específica na área de meio ambiente e sustentabilidade. E aqui no Canadá, não. Era uma oportunidade que eu tinha na época, eu fiquei no time Lean por um tempo como funcionária, né? Classificada como team member mesmo. Então, era a oportunidade que eu tinha de me destacar dentro do time, então, e fazer um projeto bem diferente, que era sempre reduzir ciclo, né? Melhorar layout. A gente atuou muito forte com Kanban também. Então, foi um foco diferente. O meu aprendizado, eu absorvi aquele conhecimento com um foco um pouco diferente, né? Focado naquela oportunidade que era como se fosse a única oportunidade que eu teria para me manter naquele time. Até que mesmo porque eu tinha que compensar a minha entrega com a minha ausência do inglês, né? Com a minha falta de fluência. Interessante demais, pessoal. Sam e Gerson, vocês querem fazer alguma pergunta aqui para a Bruna? Querem contar alguma situação que vocês viveram que seja interessante para nós? Gerson deve ter. Então, na verdade, quando eu fui trabalhar lá na Bendal com a Bruna, nós tínhamos 3 frentes de trabalhos diferentes, né? Uma era a parte do Kanban, e a outra parte era a parte de materiais, e a terceira era a parte de layout. Então, o pessoal separou o nosso time, e a Bruna ficou com o time do John e do... Quem é que era? Carl. Para fazer a parte de Kanban. E eu fiquei com uma outra menina que nem era engenheira igual a Bruna, ela era líder de uma célula que a gente tinha que melhorar o processo. Ela era operadora. Ela era operadora. Então, nós tivemos que fazer levantamento de dados, tudo, e naquela célula a gente reduziu 11 pessoas. Mas as 11 pessoas que a gente reduziu, a gente não mandou embora, porque a Bendal precisava de mão de obra, precisava de 200 funcionários. E o pessoal não encontrava no mercado. Então, o pessoal fazia muita hora extra. Então, a ideia era
a gente reduzir as pessoas que precisassem do processo para fazer o processo mais produtivo e essas pessoas serem utilizadas em outra área, né? Eu já falei aqui anteriormente nas outras 2 lives que a gente teve, eu nunca trabalhei em uma empresa que eu fiz alguma melhoria e alguém foi embora por causa disso. Ao contrário, as pessoas foram mudando de lugar, né? E todas as pessoas que a gente treinou, que eu principalmente que eu treinei, sempre subiram de posto de trabalho. Isso que é legal, porque as pessoas começam como team member, depois vai como team leader, depois vai grupo líder, supervisor, vai manager. Então, eu acho que o Lean dá essa possibilidade para as pessoas aprenderem, lógico, a técnica, né, Lean, aplicar ela e, com isso, ela sobressair em relação aos demais funcionários. E fica muito visível a pessoa quando ela tem esse diferencial. Ainda mais se a pessoa quer realmente aprender, né, João? Eu acho que o Lean, tem pessoas que querem aprender e tem pessoas que não, ela só segue o processo. O que você quer que eu faça isso? Mas tem pessoas não, que ela quer realmente aprender a técnica e aplicar no dia a dia. E outras pessoas não, ela só usa como ferramenta. Essas pessoas não vão se destacar, né? A Bruna se destacou porque ela pegou. Ela sabia que era uma oportunidade única para ela poder voltar a fazer aquilo que ela sempre gostou de fazer, que é a parte de engenharia. Não importa que seja ambiental ou mecânica, ela vai ser engenheira, entendeu? Imagine você estudar 5, 6 anos para depois você ser operador. Então, acho que a Bruna teve uma personalidade muito grande de ter isso, de não se rebaixar, pegar o que eu tenho agora, o que eu tenho para agora, é isso, é a única oportunidade que eu tenho. E às vezes as pessoas não querem ter voltar para trás, dar um passo para trás, né? Quando você anda muito para frente, você dá um passo para trás, é muito difícil, é difícil você aceitar isso ainda mais ela trabalhava no período da tarde, não era? Não, era de manhã mesmo, das 6, Era mas eu acordava cedo. Era das 6 às 2. Era, pô, para ir lá pegar uma máquina, trocar peça de máquina para usinar. Pô, você tem que querer muito isso aí, né? Tem que ter um dólar muito alto. Agora, quando você tem uma oportunidade, eu acho que isso, o Lean proporciona para todas as pessoas, né? Quando a gente vai aplicar o Lean nas fábricas, todo mundo tem a mesma oportunidade, mas poucos talvez queiram realmente estar comprometido ou queiram pegar esse negócio. Eu quero realmente aprender porque eu quero fazer disso minha profissão no futuro. Não ser um consultor de Lean, mas ter isso para poder subir de posto dentro da fábrica, né? Eu acho que uma parte assim bem inspiradora, né? Não só na história, todos os imigrantes que estão fazendo isso, como você também, Gerson, mas a Bruna é um grande exemplo. Outra parte inspiradora desse trabalho que ela começou a fazer, começou a gerar um resultado tão favorável para a empresa que o CEO, o presidente da empresa, o Patrick, ele nos pediu para repetir essa fórmula em vários outros países, e a gente foi para a Hungria, Polônia, Xangai, na China, e no México. Começamos no México essa semana retrasada, inclusive. Ou seja, de uma empresa minúscula lá no Canadá, agora estamos em várias por causa disso. Na Itália também, perto de Veneza. Então, é algo inspirador para todos nós. Maravilha, pessoal. Gente, já estamos próximos de encerrar. Eu vou escolher aqui mais uma pergunta para a gente finalizar, tá certo? Bruna, como são os princípios em relação à sustentação das melhorias, né? E como é que o fator cultural impacta aí no Canadá? Um challenge. É muito desafiador, né? Então, é na base, no meu caso, né? Eu vou lá, eu converso, olha, a gente mudou aqui, né? Tenta desse jeito, que é mais fácil. Eu vou na base da conversa, no nível de operação, no nível do líder, eu já vou, olha, a gente fez essa mudança, deu resultado, todo mundo está de olho. E como a gente tem as apresentações, né? Como o Sami mencionou, para vários níveis, né? Quando a gente faz uma mudança
Agora as fronteiras estão fechadas aqui no Canadá, né? Mas até então, a cada 2 meses, né, a gente fazia sempre uma rodada com o presidente da empresa, com a Roncha e com o nosso time, e a gente apresentava todos os projetos e as melhorias. Então, é mais no dia a dia mesmo, fazendo o monitoramento do que a gente implementou, né? E aí vai escalando, né? Cada nível que a gente vai escalando, a gente vai mudando a conversa. Quando chega no gerente, poxa, né? Não tá funcionando, né? E aí, ó, conversamos com o seu time, mas se semana que vem não der certo, a gente vai escalonar para outro nível. É difícil, não é fácil, não. E a rotatividade é muito grande, né? Então, a gente, quando treina numa célula, normalmente a gente passa quase uma semana treinando, porque cada dia, às vezes, a gente chega, tem uma pessoa diferente naquela célula. E não tem muito hábito do time, por exemplo, na Toyota, né? Tem um processo de treinamento muito avançado. Então, a pessoa só vai para aquele posto de trabalho quando ela está muito bem treinada, ela está atingindo o tempo que ela tem que produzir aquela peça, né? Na empresa que eu trabalho hoje não acontece isso. Então, normalmente a gente setou aquela máquina, né? Aquela célula para rodar um determinado tempo e tem um funcionário em treinamento e eles não vai atingir o tempo, né? Então, é muito na base da conversa mesmo, escalonando e levando até a reunião de gerência para que eles ajudem, né, nos dê força para que volte a funcionar. E muitas vezes o próprio Samuel foi fazer os tours, né, e muitas coisas não estavam funcionando exatamente como tinha sido setado, e aí era conversa mesmo de top-down. Quando você vai no estacionamento do supermercado, por que você estaciona seu carro corretamente? Primeiro, eu sei o que é o correto pela marcação. Tem uma marca lá e aquela marca é seu standard. Então, certo? Eu sei que se eu fizer daquela maneira, vai ficar mais fácil para todo mundo. Exatamente. Qual a diferença de você estacionar no supermercado e no dia a dia você seguir seu standard de trabalho? Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma, certo? Então, talvez a linguagem que a gente tem que conversar com os operadores tem que ser uma linguagem que eles entendem. Agora, quando tem a rotatividade que a Bruna tem, e a gente viu isso lá, que o pessoal roda, então você tem que ter um time preparado para explicar, ó, isso aqui é igual ao nosso mercado. Quando você entrar aqui, é isso que você tem que fazer. Seu carro você tem que colocar aqui. Se você colocar meio de lado, o rapaz pode vir bater no seu carro na hora de estacionar. Imagine se você tivesse um estacionamento e não tivesse linha. Como é que seria a organização? Seria um desastre, não é? Sim. Então, é a mesma coisa numa linha de produção. Alguém tem que definir um processo para que ele seja produtivo, para que você defina a quantidade de pessoas que precisa para aquele processo, para que ele seja otimizado, que você garanta uma produtividade sem que as pessoas se matem no dia a dia. Que o seu dia seja feliz, que seja contente. Eu sempre falo isso aqui, né? Você tem que estar feliz. Certo? Agora, se você não tem a direção correta, um dia você trabalha de um jeito, outro dia você trabalha de outro, outro dia você trabalha de outro. E quando vem uma pessoa e quer organizar o seu dia, na cabeça deles é complicado, porque é melhor do meu jeito. Mas o meu jeito pode causar prejuízo para a companhia, pode causar risco de acidente para ele, pode ter problema de qualidade para o cliente. Então, eu acho que o trabalho árduo, tanto da Bruna, como nós, consultores, ou das pessoas que estão assistindo a gente como gestor, é ensinar para que as pessoas entendam que é como se fosse você estacionar no supermercado. O papel do gestor, ele tem que ser de ensinar. Por que eu estou mudando o seu processo? A outra coisa muito importante, às vezes a gente quer mudar sem a presença do operador. A gente quer mudar sem a presença do chefe de área. Não funciona. Porque quem é o guardador do processo depois que você implementar a melhoria? Quem é? São eles. São eles. Certo? Agora, não é eles que pentam a faixa do supermercado. Mas por que eles seguem? Porque a regra é aquela lá.
Então, quando a gente tem um alto turnover, a pessoa que entra, a gente tem que explicar que aquela é a regra dele. É como se eu vou estacionar no estacionamento do supermercado. Essa é a sua regra. O seu dia a dia é isso que você tem que fazer. Você pode fazer melhoria? Poxa, todas as melhorias são bem-vindas. Mas a melhoria tem que ser aprovada por alguém. Certo? Tem que estar aprovando. E as pessoas do Lean, elas têm que saber que aquela área ela foi melhorada. Porque a gente vai implementando e vai indo para as outras áreas. Quando a gente volta, aqui mudou. Ah, não, o pessoal fez uma melhoria aqui. Então, essa ideia de apresentar para o presidente que o pessoal está melhorando, também tem que partir do próprio pessoal da fábrica apresentar para o próprio gerente que eles melhoraram também. Então, um exemplo bem prático, que acho que serve para todos é, por que todo mundo estaciona corretamente no supermercado? Sendo que você não foi treinado, sendo que você não tem um supervisor te olhando, você não tem encarregado lá te olhando, não tem um líder te chamando a atenção, mas por que você estaciona exatamente certo? Porque existe um padrão. Eu fui treinado que o meu padrão é esse. Perfeito, gente. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Gostaria de deixar aqui algumas novidades, né, para vocês. A primeira novidade, pessoal, é que todos que participam dos nossos grupos, que participam das nossas lives, poderão ser coautores de um livro que nós faremos sobre o Global Lean Sensei. Então, vocês já são coautores, porque vocês fazem as perguntas, né, e a gente vai comentar essas perguntas dentro do livro, por visões de outros especialistas, não só apenas aquele que está sendo entrevistado. E também, pessoal, haverá uma área nesse livro onde a gente vai selecionar com vocês os melhores cases de sucesso. Então, gente, a gente vai fazer o Global Lean Sensei Awards. E a premiação, né, além de um troféu que você vai receber na sua casa, vai ser também fazer parte desse livro, né, que vai ser o Global Lean Sensei Handbook. Né? Sami, você quer falar sobre as nossas próximas entrevistas? Sim, na semana que vem nós vamos estar trazendo o Paulo Shiozaki e o Edson Nagamati, que vão estar falando de algumas outras facetas aí do sistema Toyota de produção, ambos executivos por longos anos na Toyota, e logo em seguida nós vamos ter mais outras surpresas bastante interessantes. O ex-vice-presidente da Toyota também vai estar conosco daqui 2 semanas, e na outra semana acho que já vai ser o carnaval, alguma coisa parecida, mas nós vamos continuar fazendo semanalmente. Obrigado, Bianco. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é sempre uma honra. Pessoal, é uma honra, né, contar com vocês em mais uma dessas lives, e semana que vem estaremos todos juntos. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Gerson, pelo seu tempo, e Sami, por todo o seu tempo e por todo o apoio que você tem nos dado. Gratidão, pessoal. Obrigado a todos por participar aí. Feliz ano novo. Que 2021 seja um ano de muita luz e muita alegria para todos aí. Amém. Eu gostaria de agradecer o convite, né, do Samuel, por estar aqui hoje nesse bate-papo super descontraído. E foi muito bom poder contar um pouquinho, né, da minha trajetória. E gostaria também de deixar, né, o meu contato aberto. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica do Lean, ou até alguma dúvida sobre imigração no Canadá, fica à vontade para me contatar lá pelo LinkedIn. E aí a gente vai conversando e fiquem à vontade, tá? E muito obrigada e um bom ano para todo mundo.